Eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, um podcast que veio para disseminar práticas de autocuidado e bem-estar emocional. E hoje eu tenho a minha convidada, Suelen Alves. Suelen, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né, que é a questão da logística familiar. E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, né, de quem é a Suelen e como a Suelen, né, interage aí com o mundo. Prazer, galera. Meu nome é Suelen Alves, eu sou influenciadora digital, sou jornalista por formação, sou empresária, sou mãe, sou madrasta, sou mulher, esposa, filha, neta. Trabalhei muito tempo também como assessora de comunicação e política, eu gosto muito. E hoje atuo também como influenciadora digital, como eu disse no começo, influenciando vidas, mostrando um pouquinho o meu lifestyle, que é esse lifestyle de ser mãe, de ser tudo isso e tentar viver da melhor forma possível. Bacana. Seja muito bem-vinda, Sueli. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite. Né? E a gente vai conversar um pouco sobre a sua rotina, né? Como você consegue reunir todos esses papéis, né? Como consegue dar conta, né? Ou se dar conta, né? De tudo isso. E a gente, assim, você poderia falar um pouco pra gente sobre a questão de influência, assim, só situar, né? O termo, a profissão, pra gente ficar na mesma página. Tá bom. Como influenciadora, eu costumo dizer que eu não sou uma influenciadora nichada, né? A influência, na verdade, eu acho que todo mundo é um pouco influenciador hoje em dia, né? A partir do momento em que tem pessoas que admiram ou que se identificam com uma recomendação. Eu trabalho com isso, né? Tenho vários contratantes e também me filio a marcas que eu realmente gosto, que eu me interesso. E dentro da influência eu eu mostro, né, a minha diária, né, a minha vida nos seus mais diversos setores, seja como mãe, como empresária, como influenciadora, me cuidando no meu autocuidado, indo à minha academia e fazendo as minhas coisas. Eu tento mostrar um pouco essa rotina de uma forma leve, mais tranquila. E até sobre isso que a gente estava conversando nos bastidores, né? Aí vem no contraponto, algumas pessoas falam, mas dá muito trabalho, como é que é essa questão de criar 2 filhos? Porque aqui em casa, aí eu mostro também, mostro criança fazendo pirraça, mostro meninos sujando quarto, pintando parede, e vou mostrando também essa parte, mas também nunca perdendo a parte boa, né? Porque quem tem filhos tem que admitir, gente, bom, não é para todo mundo, óbvio, né? Mas a maternidade, ela tem os seus encantos, tem a sua beleza, eu tava até falando aqui com o pessoal sobre a aula que a minha filha me deu na semana passada ou retrasada, chegando em casa e falando, mãe, eu danço na escola e sou mais feliz dançando. Me faz muito feliz dançar, tia bota música, eu danço. E aquilo ressoou tão, tão gostoso dentro da minha cabeça e eu pensei, nossa, eu dançava antes de ter o Noah, que é o meu filho de 5 anos, o mais velho. Tenho 2 enteadas também, né? E daí eu voltei para aula de dança dentro da academia, porque ela me ensinou que é uma forma gostosa de levar os dias. Então a gente tem muito a aprender com os nossos filhos, e eu gosto de mostrar a maternidade dessa forma. Eu gosto de mostrar a parte perrengosa, menino fazendo, não aguento mais esses meninos perturbando, falando e tal. E também mostrar o prazer que eles dão, sabe? Muitas vezes tem dias que a gente são muito pesados pela rotina e a gente acha que é a maternidade que é pesada. Na verdade, é um geral, são várias coisas. E a gente culpa determinada área. E eles, coitados, não tem culpa de nada, né? Principalmente nesse sentido. A vida como ela é, né? A vida é como ela é. Acho que a gente tem que, né, ser realista com relação a isso, né? Mostrar, tudo tem os 2 lados. Eu acredito muito nisso, assim. Sempre que tá posto um lado, né, eu gosto de perguntar ou de tentar vislumbrar o outro lado daquilo, porque aquilo que a gente falava, né, não podemos ficar com um dos lados só e cada um tem o direito de focar naquilo que naquele momento está sendo representativo para você, né? Sabe, Mari, eu recebo muita coisa dentro das minhas redes sociais e eu tenho até que falar mais do seu podcast porque ele traz essa vertente, né, de saúde mental, de saúde, se cuidar. Porque eu recebo muitas mulheres que passam por abuso, que são espancadas, que vivem uma vida de fato muito difícil. E eu não sabia
como lidar. Eu não tinha uma referência, eu não conseguia... De onde eu vou tirar essas informações? O que eu posso dizer para essa mulher que está sofrendo isso? Ou essa menina que está passando por essa situação? E eu fui buscar, sabe, conhecimento. Eu fui ler livros, eu fui tentar entender como que eu poderia ajudar. Eu fui assistir podcasts, eu fui assistir youtubers, pessoas, mulheres, pessoas... Hoje tem os podcasts, tem vários podcasts, né, que ajudam também, porque a gente não consegue sair de uma situação muito ruim, pelo menos foi assim que eu aprendi, sem conhecimento. Sim. Né? E parabéns, assim, pelo trabalho, por trazer pessoas para falarem bem da vida, sabe? Falar como sair de situações complicadas, entender um pouco o lado bom da vida, porque o lado ruim a gente sabe que tem mesmo, e a gente vai ter que aprender a lidar com as dificuldades, com os desafios, mas sem perder o encanto, né? É isso aí. É aquela velha história do moço lá, do buraco, e aí, tá tudo certo? Tá tudo ótimo. Até que vem a chuva e todo mundo agora se vai elogiar, vai agradecer ainda, tudo. Graças a Deus pela chuva, o poço encheu e ele saiu daquela circunstância. E eu acredito muito nessa questão da visão positiva. Sim, eu também acredito muito, eu acho que ela faz muito sentido na vida, né, porque a neurociência traz isso, né, da questão não da positividade como algo romântico, mas assim da possibilidade que o seu cérebro tem de absorver coisas positivas e de transformar isso em outras realidades para sua vida, também, né? A eu quântica sei que é um também, pouco mais sim. assim, mas também traz essa... Eu sou apaixonada, estudo muito sobre isso. Então, eu acho que isso a gente tem que ver esse outro lado da vida, né? Não podemos focar nos problemas somente, né? Eles existem, nós temos que tentar resolver. Mas essa leveza, né? Eu acho que isso é importante. E a gente vê isso muito no seu Instagram, né? Assim, quando você traz tudo isso, transmite assim, você tem uma pessoa que tem muita energia, né? Que traz toda essa sua você não energia. Conhece meu filho. Se você olha aqui, ele sobe aqui. Puxou a mãe. Puxou a mãe. Muito bacana. A gente vê também essa transmissão, né, de herança para os nossos filhos, né, se vê neles. Eu me vejo nele, totalmente. E como é que é, assim, você se vê em uma criança, Suelen? É muito lindo e também muito desafiador, óbvio, tem os dois lados. O Noah, ele é a minha bomba atômica, eu falo, meu Tasmania, sabe? Onde ele chega, ele, mãe! Ele se encanta por tudo, ele quer entender tudo. Inclusive nos brinquedos, novos brinquedos, ele quer entender por dentro a coisa. A gente, pelo amor de Deus, não acabou de ganhar, já tá destruindo. E ele, não, eu quero entender. Eu quero, sabe? E essa curiosidade é encantadora. E ele me ensina muito através disso. E é claro que eu também sou uma pessoa muito mais atenta com ele devido a isso. Né? Os relacionamentos na escola, principalmente, eu percebo que as outras crianças, elas ficam... Calma, Noah! Sabe? Crianças de 5 anos pedindo calma para outra de 5 anos. Você fala, meu Deus, meu filho é demais mesmo. Mas eu vejo a beleza também dessa parte. E a gente tá canalizando, entendeu? Vamos botar ele agora numa atividade, ele nada. Ele vai para hoje, né? Ele vai para os meus treinos ficar no play com crianças menores. Então ele aprende um pouco mais a se contentar ali, mas ele é uma criança fascinante, ele é o cara da minha vida, eu falo pro meu marido, falo muitas vezes pro Fernando, eu falo assim, cara, o Noah do nada solta, mãe, por que você tá linda assim, sabe? Eu não recebo outros elogios, o primeiro elogio é sempre o dele. Legal. E isso é muito encantador, sim, porque é completamente voluntário, é uma coisa que a gente não estimula. É real, né? Então, assim, a essência disso, né? E ele, por que você tá tão linda assim? E às vezes eu me arrumo de fato e eu já falei isso com meu marido, eu falei, caramba, é tão espontâneo da parte dele que eu sinto falta de partir de você também, porque ele me fez aprender o valor do elogio, sabe? De, tipo assim, nossa mãe, você tá muito bonita hoje, você tá muito linda. E com ele eu aprendo essas coisas, a beleza sabe, do falar, do expressar. É claro que é demais, a gente tá trabalhando nisso, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele perca. Sim. Isso, sabe? É muito louco isso, né? A gente quer ensinar bons modos, dá até vontade de chorar. Mas a gente não quer que ele se perca. A gente quer que ele continue com essa essência, com essa entrega, com esse olhar, com essa, sabe? É muita coisa, assim. Uma criança, de fato, são muitas partes, né? A individualidade, né, que cada um traz. Que aí você vê a beleza disso, né? E aí você não quer perder essa essência, Não né? quero, mas tem que conter, tem que educar. E aí a gente fica, meu Deus, eu vou educar, vou falar o quê pra ele?
ele ser menos isso é tão lindo. Isso é ele? Isso é ele. Mas ele é demais. A gente tá, agora vai colocar em mais atividades recreativas para, de fato, ele gastar mais a energia dele. Ele é muito energético. Legal. E como é que é cuidar dessas crianças, Suelen, para você, né, colocar isso dentro da sua rotina, né, como mãe, as belezas, né, de tudo isso e também as dificuldades. Como é que é cuidar de duas crianças dentro do contexto que você tem, assim, de muito trabalho, de muito trabalho? Outro assunto que a gente está falando aqui em off, gente, não só são as crianças. O estresse do dia a dia é a casa, é a rotina de comida, é ter que levar para a escola, arrumar o uniforme. Igual hoje, meu filho ficou uma mancha para a escola, no uniforme. A Luz também foi com a mesma mancha. É você olhar para isso e se cobrar, falar, caramba, cara, olha, parece que tá sujo, eu acabei de tirar da máquina, secou e tô mandando com essa mancha. Eu parei com isso, sabe? Hoje eu olho para esses pequenos defeitos. É a casa que não tá tão impecável, não tá tão limpa, é a louça que eu não dei conta para vir aqui participar do seu podcast. Eu falei, ou eu lavo a louça, ou eu passo uma maquiagem no rosto e vou de uma melhor forma. Então, hoje em dia, eu tô na leveza. Uhum. Eu brigo, eu grito, eu enlouqueço dentro de casa às vezes. Claro, é normal, é natural, e eu sei que você também deve passar por isso, ou não, tá tudo ótimo, você é mais equilibrado que eu. Mas eu enlouqueço às vezes, e ao mesmo tempo eu falo, caramba, que tudo se exploda, eu tenho que cuidar bem deles. Eles são a minha prioridade, a casa não é minha prioridade, a minha cama não é. E olha que hoje em dia, pra eu sair com a cama desarrumada, é quase um sistema assim, é muito difícil pra mim, que eu criei essas pequenas rotinas. Mas se não der conta, não tá tudo bem, sabe? À noite eu faço, sei lá, ou não faço. Você já sentiu culpa? Você falou assim, Muita. Agora eu tô aqui, né? Assim, dessa forma. Como é que foi esse momento anterior? Porque, assim, eu acho que muitas mães sentem muito essa questão da culpa, né? E às vezes não conseguiu ainda dar esse pulo do gato que você deu, assim, né? Como é que era antes? Mari, sabe o que mais me encanta, assim, dentro das minhas redes sociais? E porque eu não desisti até hoje de ser influenciadora digital? Foi porque uma vez eu viajei com os meus filhos, eu acho que a Luz tinha 1, ou ia fazer 1, e o Noah tava com 3. E as meninas, como é que você tem coragem de viajar com 2 crianças? Você é louca, você é maluca. E não. Pelo amor de Deus, eu não consigo ir na esquina com seus filhos são anjos e tal. Aquilo me comoveu. Porque eu tava passando por perrengue pra caramba. O menino tinha tomado banho em poça de lama, tinha cagado na frente do café da manhã, na frente de todo mundo que tava dentro da hospedagem. Tinha acontecido de tudo. Só que eu só postava o legal. Uhum. Quando eu relatei todos os perrengues e tal, e comecei a relatar aqueles prints daquelas mães falando, gente, tudo isso acontece comigo. O que mudou a minha chavinha foi, eu não vou deixar de viver e de vivê-los para ficar dentro de uma bolha, achando que ali tá tudo certo e que é controlável, porque nada é controlável. Então foi isso até que não, agora que eu vou mostrar mesmo, e que a sociedade engula essa mãe, porque eu viajo com os meus filhos, eu levo para vários tipos, e recebo essas mensagens, e as mães, como que você consigo dessa forma? Eu não dou conta de tudo, dá um monte de coisa errada, é menina se machucando, quebrando dente antes do tempo, acontece tudo. Mas eu não vou desistir de ser feliz e de fazê-los felizes por conta do estresse. E é assim também dentro do casamento. É assim dentro das relações com os nossos amigos. É assim em relação aos nossos pais. E a gente esquece. A gente acha que é só a maternidade que é pesada. A gente acha que é só a maternidade que dá errado. Ah, se meus filhos talvez não estivessem aqui, eu estaria... Não, não é. E também tem meus escapes. Que também é outra coisa muito julgada nas minhas redes sociais. Eu viajo com meu marido, eu saio pra namorar, eu passo dias sem meus filhos. Por quê? Porque eu tenho uma rede de apoio muito foda, que é a minha mãe. Claro. Que é a minha mãe. Então eu falo, mãe, posso deixá-los? Com toda a estrutura, obviamente, e viajo com meu marido. Então eu tenho equilíbrio, sabe? Eu consigo fazer com que as coisas aconteçam na minha vida. Sem vergonha, sem medo e sem culpa. E outras mulheres vêm me julgar. Como que você viaja sem seus filhos? Eu não consigo ir na esquina sem meus filhos. Nossa, onde não cabe meus filhos, não me cabe. E quando isso vai durar para sempre? Porque vai chegar um momento em que eles vão falar,
te amo, fica aí, eu tô viajando com os meus amigos. Não vão falar, eu tô comprando uma passagem pra minha mãe também e ir comigo com os meus amigos se divertir. Isso não existe, gente. E é o momento deles, e o momento de vocês é agora, continuamente, com eles. Então você tem que saber conduzir da melhor forma. Eu não quero perder meu casamento, não que eu vá perder meu casamento por incluir os meus filhos na minha rotina, nas minhas viagens. Mas eu preciso de um tempo a sós com meu marido. Não é? Isso é fundamental. Não é real? Isso é fundamental. Então, se eu consigo ter esses momentos, ótimo. Se eu não conseguir, igual tem mulheres que falam, poxa, eu queria ter uma rede de apoio, eu falo, cara, vai para um flamboyant. Olha eu fazendo propaganda. Mas é. Por quê? Porque existe recreação 24 horas com o menino, entendeu? Daí você tem um momento a sós com o seu esposo, vai para um parque do China, que é a mesma coisa. Eles pegam o menino, sabe, te deixam como casal pra namorar, pra se divertir, pra beber, sabe? Porque é gostoso, é relaxante, eu pelo menos gosto, meu marido também. Então é isso, é você não viver só uma coisa. Eu não vivo só o meu materno, eu sou mulher, eu sou empresária, eu sou empreendedora pra caramba, sabe? Eu às vezes dou aula, às vezes eu sou professora, sou filha. Às vezes minha mãe precisa de mim mais do que meus filhos, e eu deixo com meu marido, ó, tô indo pra Linhares, preciso cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó. Então é tudo equilíbrio. É buscar realização em tudo, não só em uma vertente. E ter sempre como princípio que as pessoas vêm antes das coisas. Primeiro são as minhas pessoas, depois as minhas coisas, entendeu? Aí você entende que todo essa energia que você coloca em cada uma das áreas, elas são a fonte de você conseguir ter esse equilíbrio, porque assim, às vezes a gente vê pessoas que dá mais foco, né, às vezes o casal dá mais foco nele do que nos filhos, e pelo que eu entendi, você consegue dar o foco necessário para cada área, né? Dou. E aí você entende que isso aqui é o pulo do gato, assim, para você conseguir esse equilíbrio? Sim, às vezes eu não consigo, sabe? Às vezes eu não consigo dar foco para aquilo que eu quero, para aquilo que eu preciso. Meu marido me ensinou isso há algum tempo atrás, e tem dia que eu queria estar brincando com os meus filhos no tapete da sala e eu não vou poder. Aí o foco vai ser meu trabalho por alguma determinada demanda que eu preciso dar foco e ponto. Então, e eu não vou me sentir culpada por isso. Porque tudo está interligado. Uhum. Os meus filhos estão interligados ao meu trabalho, que gera uma circunstância positiva pra gente. Eles sabem também que eu não abro mão de certas coisas por ser empreendedora, por ter minha própria empresa. Semana passada, eu falei, cara, Noah falou, mãe, eu gostaria muito de viver um piquenique. A gente nunca viveu um piquenique. Eu falei, poxa, uma boa ideia, vamos viver um piquenique? Meu marido me ligou, ele falou bem assim, aí, eu preciso de você agora de manhã. Eu falei, pois é, agora de manhã eu não posso. Ele, por quê? Eu falei, porque eu tô indo fazer um piquenique na praia. E assim, eu sei que é surreal, mas eu não tenho culpa em ser mãe. E eu tenho a empresa com meu marido, entendeu? Então, ó, bola pra você, toca aí o barco, que hoje a prioridade são eles. E ao mesmo tempo também tem dias que eu tenho muita vontade, muito desejo de estar com eles e eu falo, caramba, tenho que ir com o seu pai num cliente lá em Trancoso, que era um trabalho, e o seu pai pediu para que nós fôssemos juntos e infelizmente não cabe vocês, tudo bem? Às vezes eles falam, mãe, a gente queria ir, às vezes ele fala, hoje que a gente vai ficar na vovó, então tá bom, vai com Deus. Porque eles amam a avó, amam ficar em Linhares, então eles também são equilibrados nesse sentido, sabe? Não é tudo que eles gostam de fazer comigo. Às vezes eles preferem muito as irmãs. Não, mãe, eu não quero ir hoje não com você. Eu quero ficar com as irmãs, né? com os amigos, entendeu? E que bom, porque tá começando cedo. E eu também tô tendo essa percepção de, caramba, eles são indivíduos individuais. Eles não vão querer fazer tudo comigo o tempo todo e vai cada vez ficar mais, né? Mais social, mais os ciclos deles, mais as vontades deles. E tá tudo bem, sabe? Eu não vou ter a síndrome do ninho vazio, porque eu tenho a minha base, eu tenho meu marido, meu companheiro, e eu pretendo, nada é eterno, eu sei, já me falaram isso nas redes sociais. Você fica aí falando que nada é eterno, eu sei, gente, eu não sou essa pessoa iludida. Mas eu vou lutar para que as coisas se equilibrem. Quando eles me derem tchau, eu tenha meu maridão ali do lado. E que eu não tenha deixado se perder no caminho, porque eu quero chegar lá na frente com muito prazer, sabe? Com muito amor para com o meu marido e com os meus filhos, mesmo vendo eles alçarem voos, sabe? É isso. É uma relação construída dia a dia, né? Que o que vai ficar... Eu lembro de quando eu comecei a estudar serviço social... E eu tive contato com um asilo. Né? Uhum. Na época se chamava asilo, né? É. E
E aí, assim, a gente tinha a informação de que muitas pessoas ali não recebiam contato, né, dos filhos. Já visitei muito asilo também. E aí, quando a gente foi tentar entender aquela realidade, é porque aquelas pessoas não tinham criado vínculos, né? Então, assim, a gente olha só ali, né? A pessoa está ali, mas não criou esse vínculo com as pessoas que precisavam ter criado e que às vezes até por isso estava ali, né? Porque não tinha uma questão. Então, quando você traz esse cuidado, né? Mas ao mesmo tempo ocupada, né? Da individualidade deles, do crescimento, do desenvolvimento, isso mostra uma questão de vínculo muito importante, que assim, que é o que nós precisamos ter com os nossos filhos, né? A gente precisa ter vínculo e a gente precisa ter o limite, tanto deles, para eles, quanto para nós, né? Porque não somos mãe 24 horas, Verdade. Né? A gente tem que ter esse discernimento. Eu acho que você traz isso muito bem, né? De tentar separar e que talvez as pessoas se inspiram hoje em você, né? E sabe o que eu vejo, Mari? As pessoas, as crianças, elas aprendem muito mais com exemplos. Sim. Não adianta a gente falar, porque o discurso é lindo, se você não mostrar, não demonstrar. Os meus filhos, eles não acham, ou eles não ouviram que eu amo o pai deles. Eles veem isso. Eles veem. E eles questionam, mãe, por que você beija o papai? Você ama muito meu pai, né? Eles sabem, eles sentem o nosso calor, sabe? Uhum. Quando eu beijo meu filho, quando eu abraço meu filho, quando eu pego ele no colo, meu filho tem 25 quilos, 5 anos. Mano, você não tem noção. Pra tirar aquele menino do chão, é um exercício. Mas eu faço questão, eu pego e ele, mãe, você me ama muito, né? Cara, essas coisas não têm preço. Mas também tem um contraponto. Eles ficam chateados comigo. Eles ficam tristes. E eu ouço coisas feias, tipo, eu não gosto mais de você. E não me dói não, tá, gente? Doeu, assim, algumas vezes, mas eu me coloquei na perspectiva deles. É a expressão dele. Ele não tá satisfeito comigo, ele não quer, naquele momento, contato comigo. E a gente tem que ter essa compreensão. Ensinar pelo exemplo e estar pronto para ouvir certas coisas dos filhos. Cara, quer que seu filho seja uma pessoa incrível, educada. Se ele te ouvir falando obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, é isso que falta em capixaba, tá? Inclusive, mães capixabas, vamos começar a cumprimentar mais pessoas na frente dos nossos filhos para nascerem capixabinhas melhores nesse sentido. Meus filhos não passam na minha portaria sem dar um bom dia, boa tarde, boa noite, perguntar a tia como é que ela está. Entendeu? Uhum. Porque, cara, é exemplo. Eles me veem fazendo isso. Eles me veem perguntando à professora, a tia da escola, como é que ela está. Tia, tá tudo bem com você? Como é que eles foram hoje? Aí, uma vez até o Noah perguntou, mãe, mas por que você sempre pergunta a tia se ela tá bem? Aí, porque é importante pra mamãe saber se ela está bem. Você não se preocupa com a tia? Tem que saber se ela está bem, ela tá te dando aula. Tá cuidando do seu filho, né? E ele, mais precioso, e ele começou a perguntar também, tia, você está bem hoje? E eu falo, mas tem que estar preparado, porque pode ter um dia que a tia pode falar que ela não tá muito bem. E ele também aprendeu a dizer, quando ele não tá muito bem, mãe, hoje eu não tô bem, não. Ai, mãe, hoje eu não é um dia tão feliz assim. E tá tudo bem, porque daí eu vou tentar entender, vou aceitar que ele esteja triste, porque é uma coisa natural, que ele esteja frustrado, que também é uma coisa que eu comecei a aprender agora, com as rejeições dentro da escola, ambiente da escola, vem ensinando muito isso. São preferências e tal, e no começo eu não entendia. Aí agora eu penso, meu Deus, meu filho tem que aprender a se frustrar. Sim. Tem que aprender que, sabe, não é mais o centro do mundo, ele não tá mais no seio familiar, ele tem pessoas diferentes, diversas. Então, é isso. Eu rodei, mas é pra falar isso. As crianças aprendem muito pelo exemplo. Então eu tento ser exemplo, assim, o tempo todo de amor, de carinho, de educação, sabe? E, infelizmente, às vezes a gente também é exemplo de coisas ruins. Aí eu começo a me policiar mais. Opa, eu tenho que ser um ser humano melhor, porque eu estou educando pessoas. Entendeu? E é isso. Eu fico puxando minha orelha e tentando ensiná-los da melhor forma possível. Você falou, assim, da frustração, né? Você fica triste perto deles? Você permite que eles vejam a sua tristeza, o seu choro? Eu gosto de perguntar isso porque, enfim... Deixa você responder. Eu já chorei e eles já perguntaram, mãe, por que você tá chorando? Aí eu fui explicar a situação e tal, mas é muito difícil para eles entenderem. E hoje em dia eu já não tento não chorar mais, porque eu começo a imaginar eu olhando para minha mãe como criança, vendo ela chorar, entendeu?
E eu já vi, então aquilo me abateu muito, entendeu? Então eu tento não chorar. Mas falar que eu tô triste, que eu tô nervosa, que eu tô angustiada, eu expresso, eu falo, entendeu? Eu tento sempre deixar muito claras as minhas emoções, até para entender e também receber quais são as emoções dele, para tentar ajudar de alguma forma, ou não. Não ajudo. Tem dia que ele fala, mãe, eu tô muito triste, aconteceu isso, isso e isso, eu sei que é uma situação que ele não tá certo. Eu falo, meu filho, tá tudo bem. Vamos sentar aqui, vamos comer uma pipoca, vamos fazer alguma coisa, daqui a pouco passa. Porque é isso, é o que temos, né, pra resolver o problema. não vou fazer nada demais, entendeu? É isso, mas a questão do choro, hoje em dia, eu evito. Porque eu me coloquei no lugar e eu percebi que foi demais, entendeu? Mas eles não levam muito muito de boa, não, né? Talvez até a idade, né? Assim, também, não, né? Pela idade mesmo. Que ainda não compreende. Mas, assim, eu te perguntei isso porque, assim, às vezes a gente tende a realmente esconder, né? Assim, e isso, às vezes, eles também acabam fazendo isso, né? Escondendo também, assim, se você não está triste ou não é nada, ele acaba também aprendendo isso, como o exemplo que você falou, né? Então, assim, eu acho que é extremamente importante a gente deixá-los também, né? Falar dos seus sentimentos, né? Sim. E aí eles espelham, né? Então, se ele sabe que você está triste, sabe que a tristeza é algo normal, né? Que é comum. Se ele está chateado, frustrado ou alegre, qualquer que seja, porque a gente tem muito isso também da questão dos sentimentos negativos, entre aspas, aí que as pessoas colocam, né? Então, assim, entendi. Não deixar aparecer esses sentimentos, né? E que é natural, que é normal na nossa rotina, na nossa vida, como não ser. É, né? Verdade. E me fala assim, Suelen, um pouco sobre os desafios que você tem. Tanto da maternidade quanto do normal. Acho que vamos focar um pouco na maternidade, mesmo, na rotina, né? Mas assim, que você considera hoje que é um desafio para você? O dia a dia mesmo. É acordar, alimentar, cuidar da minha casa, dar conta dos meus trabalhos. Ontem eu mesmo, né? Eu passei o dia todo tentando fazer algo, uma coisa muito simples. E cheguei no final do dia e me dei conta de que eu não tinha conseguido. Isso sim me frustra. Comigo mesma, porque eu tinha uma programação, uma organização. Eu tento não levar a ferro e fogo, porque, né, não dá pra ficar levando a ferro e fogo, senão você desconta no mundo, desconta nos filhos. Mas muitas vezes eu não dou conta da minha rotina. Muitas vezes. Não dou conta. Graças a Deus eu sou autônoma, graças a Deus eu tenho bons vínculos comerciais. Graças a Deus a gente tem a nossa empresa, porque eu consigo ter essa flexibilização, né? Essa flexibilidade um maior tempo, uma janela de tempo maior para resolver as minhas coisas. Me coloco muito no lugar de mães que não têm mesmo, que tem que ir ali a CLT, tem que cumprir um papel, um horário. Deve ser muito difícil, muito difícil. Mas os desafios do dia a dia são assim. Não consegui hoje, vai para amanhã, as maiores prioridades do principal para o menor e muita coisa vai passando para os outros dias. Eu já li até um livro sobre procrastinação, eu não sou procrastinadora, não é esse o meu caso, é de fato realmente o peso da rotina, né? De filho, de vida, de empresa, de tudo, de casa. Tava num período de reforma de casa, eu falava, não vou dar conta de nada na minha vida. Tá tudo louco, bagunçado, perdi coisas dentro de casa que até hoje estou procurando. Então, assim, é tentar levar da melhor forma possível, é ter escapes de prazer, sabe? Se você for parar para analisar, a vida, ela é realmente, é meio que roteirizada. Se você coloca nesse roteiro coisas que te dão prazer, numa busca, assim, insana, por se satisfazer, porque eu acho também, é uma outra opinião minha, tá, gente? Que a mulher, ela tem que se ver como a ponta lá como é o nome do triângulo? Não, da pirâmide. Não é ela e o homem. Olha só que loucura. É uma coisa minha. E que também eu fui aprendendo em análise. É ela. Entendeu? Porque ela tem que dar conta do casamento, dos filhos, da casa, da situação profissional, sabe? Ela tem que dar conta do animal de estimação, se ela tiver. Ela tem que dar conta da família dela, que por um acaso ela também acaba sendo provedora ou de alguma forma ajudadora. Então ela tem que estar lá em cima de uma forma muito legal. Aí você me pergunta, Sueli, o que você faz para ficar muito legal? Cara, eu me exercito, eu não abro mão de me exercitar, eu não abro mão de me cuidar,
Eu estava semana passada na Areta, te amo, beijo, sabe? Fazendo meu botox, realinhando a minha cara. Eu faço muita questão de me cuidar, sabe? De pintar os meus branquinhos, de ir pra minha academia. Hoje eu tô passando 2 horas dentro da academia praticamente, porque eu descobri a aula de dança. Eu fiz dança mais de 5 anos atrás, antes do nascimento do Noah. Era algo que me fazia super feliz. E minha filha, eu contei aqui? Não, eu contei pra você em off, né? Sim. A minha filha chegou em casa falando, mãe, eu tô muito feliz porque eu voltei a dançar, tô dançando na escola e tal. Aquilo me despertou pra aula de dança dentro da academia. A academia tem playground, ou seja, é uma academia estruturada para mães. Aqui eu faço aqui em Vila Velha, pelo menos. Então, mãe, procura uma academia que aceite seus filhos. Já existem várias espalhadas, sabe? Crie oportunidades de se cuidar. Cuide do seu físico, cuide do seu mental, cuida do seu cabelo. Não tem grana? Compra sua tinta, faz qualquer coisa, se cuida em casa, mas não se abandone. Porque se você estiver bem, pelo menos eu vejo dessa forma, tá? Eu não tô falando que isso é uma regra, não é um estudo lógico, mas é algo que eu tenho de princípio pra minha vida. Eu tenho que me amar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar feliz, porque tem muita gente que depende de mim. O meu ecossistema, ele é todo equilibrado quando eu tô super bem, entendeu? Então eu não abro mão. Eu não abro mão de uma academia, eu não abro mão da minha cabeleireira, Erlane, te amo. Não abro mão de fazer minha unha, e é isso. Eu acho isso muito importante também, Suelen, eu acho que é primordial, na verdade, né? Eu tenho muita experiência, assim, de trabalhar com pessoas que cuidam, né? E normalmente essas pessoas que cuidam... Se abandonam. Se abandonam. Entende? Então, assim, no momento... Você já se abandonou? Eu já me abandonei. Eu já me abandonei. Eu já me olhei no espelho e não me reconheci. De eu olhar assim e falar, essa não é a Suelen. O que eu posso fazer para recuperar a Suelen? Porque eu gostava daquela Suelen. E as minhas amigas mães, recém-mães, elas falam, eu não consigo colocar a mesma roupa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo... Eu falei, recupera. Recupera aquela pessoa que você perdeu. Sim. Porque ela vai fazer uma falta danada lá na frente. Não, mas é porque eu ganhei neném, não me vejo mais com essas roupas correndo atrás de criança. Recupera essa mulher. Porque às vezes não necessariamente tem que ser aquela roupa, né? Mas não precisa também se abandonar, né? Porque você talvez não... Às vezes, dependendo do momento, você nem cabe naquela roupa, mas sim. Né? Não tem que ficar preocupado com isso, não mas pode abandonar a sua essência. Eu escuto muito mulher falando assim, não, eu não uso mais, não vou usar mais isso. Não vou ficar mais... cabelo longo... Muitas mulheres, não vou mais manter cabelo longo, tem que ser um cabelo curto, né? Porque dá menos trabalho. Tipo assim, vai se largando, se deixando, coisas que eram valiosas pra ela. Eram princípios básicos, pararam de ser, entendeu? Aí lá na frente sente falta, né? Caramba, sente. E aí depois quando você fala, cadê aquela pessoa, né? Isso vai aparecer de outras formas, né? Às vezes uma dificuldade com relacionamento, né? Porque se abandonou, né? Se você se abandonou, quem não vai te abandonar, né? Pois é. E essa é a essência que eu acredito muito e que eu vejo dessas pessoas que se abandonam, né? Que cuidam de outras pessoas e não cuidam de si, né? E aí começa a sentir falta e às vezes é no momento que pesa, é normalmente onde está acontecendo alguma situação, né? Que aquela pessoa precisa muito dela e ela se perdeu no meio do caminho. Então, assim, o cuidar... Né, o autocuidado é fundamental para que você tenha condição de cuidar do outro, inclusive. Né? Porque se eu não cuido de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Essa é a pergunta que eu sempre faço. É por isso que eu me vejo dessa forma. Sim. Enxergo dessa forma. Eu entendi quando você colocou isso. Né, e não é de mão dadas com meu marido, e não falando... Não é isso. É eu. Sabe, ali. A prioridade. Por quê? Porque vai todo mundo bem. É ele bem, as crianças bem, a casa ótima. Parece que tudo flui. Quando eu estou bem, quando eu consigo, sabe, fazer as minhas coisas por mim, entendeu? Entendi. Porque a gente faz muita coisa por todo mundo, gente. Sim. E a mulher tem esse, um pouco disso, né, dessa, como se fosse como se tivesse intrínseco em nós, né, de ter todos esses papéis, e enfim, mas não podemos esquecer de que, né, de quem somos e onde estamos, né. É fundamental. Com certeza. Mas que bacana. Passou tão rápido, né? Passou. Quando chegou ali para dizer que já está acabando o tempo, nossa, muito rápido. Suelen, assim, o que você deixaria... não, antes eu vou te fazer uma outra pergunta que eu acho que é muito importante, assim, né? Claro. Como você... que eu queria
perguntar da sua relação com as suas seguidoras, né? Que a maioria são mulheres, né? E que provavelmente te demanda muito tempo até, né? Assim, para poder... para responder. para responder, para estar ali, né? No, Mas é um prazer. Dia a dia. E assim, queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que é bem da sua essência, né? Assim, então, eu não era capacitada, né? Eu acho que antes da maternidade, principalmente, eu não era capacitada para conversar com mulheres. Então, eu comecei a estudar, aprender, entender, para começar a responder de uma forma mais efetiva o meu direct. Porque antes era só respostas vagas. Hoje em dia, quando vem uma mulher com algum problema, de fato, eu tenho conteúdo, sabe? Hoje em dia. Eu tenho livros, eu tenho indicação. Eu já presenteei minhas seguidoras, várias, com livros. Segredos da Mente Milionária, Poder da Autorresponsabilidade. Sempre acreditei muito que através... pelo menos, eu tive uma virada de chave. Eu tive algumas falências em vida, né? Eu fali financeiramente, eu me divorciei, é meu segundo casamento. E quando eu fali de tudo, assim, eu engravidei. De um completo desconhecido, assim, né? Mal conhecia o Fernando. E naquele momento eu me vi muito louca, assim, muito desesperada. E quando eu voltei pro meu trabalho, o valor que eu recebia era praticamente para pagar a dívida, né, que eu tinha contraído. Eu estava completamente endividada. Então faltou mesmo dinheiro, assim, pro básico. E a minha virada de chave foi um dia que eu cheguei nesse trabalho e bati na mesa. Algumas das amigas que eu tenho até hoje, que eram dessa época, lembram dessa atitude, porque eu já falei inúmeras vezes na minha rede social. Eu bati na mesa e falei, eu não aceito mais essa vida de merda. Eu não aceito mais essa condição ridícula pela qual eu tô passando. Eu não aceito mais ter que mendigar o pão, sabe? Eu sou filha do rei, sabe? Eu sou filha de Deus, eu não posso aceitar isso. E Deus me deu um livro, entendeu? E Deus me deu um documentário, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Era tudo PDF, era tudo online disponível. E mudou literalmente a minha vida, sabe? Atraiu as pessoas certas para me ajudar, atraiu trabalho, atraiu uma perspectiva nova de vida, enfim. Então, assim, quando essas mulheres chegaram novamente para me demandar, ali através do direct, que é essa relação gostosa que eu tenho com as minhas seguidoras, hoje eu tenho conteúdo, porque naquele dia eu tive a virada de chave e eu tive acesso. Então eu sempre recomendo essas literaturas, essas leituras. Tenho conselhos embasados nelas, que eu levei pra minha vida. Situações, por mais difíceis que seja, hoje eu consigo, sabe? Lidar como uma mulher, a mulher que sou, construída através desse conhecimento que eu fui adquirindo, sabe? E foi extremamente importante pra minha sobrevivência naquela época, porque eu estava realmente num colapso. E é isso, a minha relação é maravilhosa. Hoje eu me sinto muito mais preparada para ter esse público, para ter essas mulheres, para ter esse contato. Me sinto cada vez mais preparada para outras coisas dentro da vertente da comunicação, porque eu amo me comunicar, eu amo comunicar, mesmo com as minhas dificuldades. E é isso, é basicamente isso. Bacana, que lindo. É porque eu falo. Desculpa, gente, eu falo demais. Não, tá mas ótimo, isso. É isso mesmo. Acho que a gente quer te ouvir mesmo, né? O objetivo é esse, te ouvir. E assim, falando em ouvir, né? Como você escuta, né? Cada uma delas, assim, porque demanda tempo, né? Demanda. Como é que... Quando eu recebo, eu dou total atenção, independente. Muitas vezes eu respondo, e todo mundo sabe que eu respondo muito tarde da noite. Meus filhos dormem e eu começo a responder os directs. Legal. E tem vários problemas que são enormes, assim. Pessoas mandam áudio, mandam texto e eu dou atenção. E se eu puder e tiver a condição de aconselhar, porque muitas vezes são meninas que não têm, da mesma forma que eu estava naquele ambiente de merda, sabe, de ter perdido tudo, eu recebo essas mulheres. É isso que eu ia te perguntar, o público, né? E quando eu recebo, eu falo, caramba, eu já passei por isso. Tipo, tá tudo certo, vamos lá. O que você quer saber? Ó, lê isso, assista isso. Isso aqui é fundamental para que você entenda. Eu quero fazer, se eu tiver alguma condição, eu ajudo, literalmente. Já ajudei várias mulheres dentro da minha cidade, inclusive com fralda, com leite, coisas que me faltaram, entendeu? Então, eu faço muita questão. Quando chega as demandas, eu vou tentando resolver, peço também ajuda. Tipo, se eu me certifico que aquilo é real
e eu não tenho condição naquele momento, eu já abro, gente, eu tô com essa mãe, vamos ajudar, me ajudem a ajudar. Eu recebi demanda semana passada de óculos, consegui lente pro óculos, enfim, a gente vai. É uma rede, né, de apoio. Hoje eu percebo que as minhas seguidoras são minha rede de apoio, são as minhas conselheiras, e eu também sou a conselheira delas. É assim que a gente funciona. Troca, né? Hoje é isso. Eu ia te perguntar isso, né, da essência, porque a gente também não é científico, né? Não. Mas assim, a gente tende a atrair aquilo que a gente viveu. Eu acho que Deus nos dá essa oportunidade até por saber assim, você já passou por isso, então... Para contribuir, né? Você vai saber lidar com isso, né? Com outra pessoa. Verdade. E aí você acaba usando a sua experiência para poder, né, ajudar aquela pessoa de uma forma natural, né? Pelo que você já passou. Que bacana. Então, agora vamos finalizar, né? Porque eu precisava perguntar essa. Não, queria que você deixasse, assim, um recado final, né? Para as pessoas que estão assistindo, de alguma coisa que a gente não conversou aqui, que seja seu método de vida, que seja aquilo que você acredita. Enfim, um recado para as pessoas. Então, hoje meu método de vida foi isso que eu aprendi há 7 anos atrás. Você tem muita força. Você tem uma força extraordinária que ultrapassa qualquer barreira do som, da imagem. Você consegue qualquer coisa que você quiser, a partir do momento que você mentalizar, acreditar, declarar, visualizar. Acredite em você, acredite no seu potencial, acredite na sua força. Mas não acredita um dia e no outro esmoreça, não. Acredita permanentemente. Acorda gritando e brigando com você mesmo para que você vá nesse sentido e nessa busca de realizar seus sonhos, de ter o casamento dos seus sonhos, de ter os filhos mais maravilhosos que Deus poderia ter te dado, de ter a sua casa do jeitinho que você quer, que essas coisas vão chegar para você, vão chegando e você vai pensar, nossa, eu pedi isso e olha, tá aqui, sabe? E eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu tenho o casamento dos meus sonhos, os filhos dos meus sonhos, o meu casamento dos meus sonhos, mesmo que sejam imperfeitos. Tem nada de perfeito. Mas dentro das imperfeições deles, eles alcançam o maior nível possível de realização na minha vida. Tenho muito mais para realizar, muito mais para viver, mas tudo isso que eu já conquistei, porque não é pouco, eu ia falar o pouco que eu já conquistei, não, é muita coisa que eu já conquistei, eu consegui através disso, mentalizando, visualizando e falando, igual uma louca no meu banho, que eu era potente, que eu era capaz, que eu sou forte, que eu sou corajosa, que eu sou determinada, que eu tenho a capacidade e a capacitação que me falta, Deus vai colocar na minha frente, na minha vida, para que eu consiga. Então acredite em você. Acredite em você e na sua força como nunca antes. E vá em busca disso para você se realizar em todos os ambientes, em todos os âmbitos da sua vida. É isso. Legal. E onde as pessoas que ainda não te seguem te encontram? Meu Instagram é o @eusualves, é bem fácil. Até mudei, porque antes era @baixoalves. Agora é Eusualves. Eu também tenho TikTok, é a mesma coisa, Eusualves. Em todas as redes sociais é Eusualves. Facebook eu também tenho, rede social ainda. Estou à disposição, quem quiser ir lá, trocar uma ideia, conversar, ou acompanhar essa rotina maluca que eu vivo, mas é uma maluqueza linda. Pode ir lá que vai ser muito legal, vai ser muito bem-vindo. Legal. Sueli, muito obrigada por você ter vindo, foi muito bom. Foi mesmo. Fica o convite para voltar outras vezes. Voltarei. Para falar dessas loucuras. Dessas maluquices da vida. As maluquices que são tão importantes, que faz parte da nossa rotina, que é, né, aquilo que de fato a gente vive, seja pela beleza, seja pela dificuldade, porque tudo tem, né? Mas agradeço mesmo de coração. Eu que agradeço. Obrigada a você que está nos assistindo e fica aqui o nosso convite, né? Se você tiver gostado deste conteúdo, né? Comente, curta as nossas redes sociais e até uma próxima vez.